Muchas gracias, Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Saludo muito especial. Uma saudação muito especial para ti e para todos os irmãos lá, onde você se encontra aí, na congregação que pastoreia o reverendo Williams Romero, lá em La Isabelica, Venezuela, e todos os irmãos que estão conectados através do satélite Amazonas e do satélite Eutelsat 8, e também pela internet e os diferentes meios de comunicação. É para mim um privilégio e uma bênção poder saudar a todos vocês e desejar um próspero ano 2024, que venha cheio de grandes bênçãos para todos nós. Nos diz em Êxodo, capítulo 23, versículo 20 em diante, diz: Eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, porque ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Onde? Em seu anjo. No anjo do pacto. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz, agora como falaria? Pois por meio de um véu de carne, de um instrumento. E nesse instrumento estaria o nome de Deus. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Aí onde diz, do versículo 22, mas se diligentemente ouvires a sua voz, aí em cima escreve Isaías 62, versículo 2, e Apocalipse 7, versículo 2, e 14, versículo 1. Vejam, esse é o anjo com o selo do Deus vivo. O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Unidos com o anjo, trabalhando nos projetos divinos. Podem sentar, por favor. Essa mensagem, nosso irmão William o pregou sábado 14 de fevereiro de 2015 em Monterrey, Nuevo León, México. E ele usou ali a escritura de Apocalipse 22, do 16 ao 17. Na mensagem, os mistérios e as bênçãos contidas na evangelização e na visão da carpa no último dia, pregado em 31 de julho de 2007 em Buenos Aires, Argentina, nos diz: e agora, para o cumprimento dessa terceira etapa, poderão buscar no caderno onde ele pregou sobre o sétimo selo, e aí tem que ter algo escrito que tem que concordar com o cumprimento da terceira etapa, quando se estiver realizando. Mais abaixo diz, ou seja, vem lendo da página 467 e continua lendo essa página, nessa parte onde ele se deteve e diz:
Recordem, aquele sapatinho que sempre tentei explicar, como dizia que a alma estava próxima a isso e tudo aquilo outro, etc. E tudo isso serviu somente para produzir os impostores que vieram depois. Estou na página 467 do livro dos selos embaixo. Agora vejam o que foi que produziu a primeira e segunda etapa. Produziu, ou seja, o que produziu foi impostores, porque escutaram o que o irmão Branham ali estava mostrando, qual o anjo tinha dito que não fizesse. Quando levou o anjo a um lago e estava ali o anjo com o irmão Branham. Recordem que tudo isso são símbolos. Agora vejam que o anjo ali ia mostrar como pescar, mas não era qualquer tipo de peixe, mas eram os peixes grandes, e ele ali iria mostrar ao irmão Branham os passos a seguir, ou seja, a ordem que se requer para a pesca desses peixes grandes. E não se podia saltar, pular nenhum desses passos. Não se podia tomar atalhos, nem atalhos. E quando ele disse, eu sei pescar, eu posso ensinar vocês, disse aos ministros ali. Vejam, a primeira etapa e a segunda etapa o mostrou publicamente, mas já a terceira etapa, já nesse último puxão, já o sobe a uma parte mais alta, e já nessa parte onde foi colocado numa grande carpa catedral, ali não era ele o qual estava realizando essa pesca. Consequentemente, esse anjo tinha ensinado a pescar esse instrumento que estaria no meio da sua igreja neste tempo, e o ensinou como pescar esses peixes grandes da maneira que não produziria personificações, imitações. Pelo qual houve silêncio no céu como por meia hora. Mas já a obra que estaria se realizando nesse tempo seria como o leão da tribo de Judá. E uma obra de reclamação. Portanto, a esse que já quando o irmão Branham o coloca aí, ou seja, é colocado ali, já quando o anjo coloca o irmão Branham ali, nessa visão, ou seja, numa parte mais alta de onde ele estava, quando ele o coloca ali e mostra tudo que estava sendo realizado nessa atividade, já antes disso, muito antes disso, já esse instrumento tinha passado por essa etapa, a qual foi mostrada e tipificada na etapa quando o anjo colocou o irmão Branham sobre um lago e iria mostrar, ensinar como pescar. E isso mesmo que aconteceu com o irmão Branham, já para esse momento, que está vendo o cumprimento da visão da carpa ali, o irmão Branham, sendo mostrado tudo isso pelo anjo, já esse instrumento tinha o conhecimento
de como fazer esse último puxão, porque já esse anjo o tinha ensinado. Esteve unido esse instrumento com o anjo neste trabalho que ia se realizar no último dia para a pesca desses peixes grandes, os quais são as virgens prudentes, as quais estariam neste tempo final esperando a vinda do esposo para obter a fé de rapto. Agora, continua dizendo aqui, lendo o nosso irmão William dessa página 467, diz: e tudo isso serviu somente para produzir os impostores que vieram depois. Ou seja, os personificadores, diz o irmão William. Tal como era de tomar a mão da pessoa e chegava às vibrações, e então todo mundo tinha suas vibrações na mão. O irmão William diz, outros evangélicos. Ou seja, outros evangélicos também tinham com isso também. Mas lembre-se de quando ele me levou e me disse, isso é a terceira etapa e ninguém o conhecerá. Se lembram? As visões nunca falham. Melhor são perfeitamente a verdade. Na página 466, diz, o que aconteceu é, aqueles 7 trovões que ele escutou e que foi proibido escrever, esse é o mistério por trás desses 7 trovões consecutivos. Vamos ver outro lugar. Também lhe diz que a espada na mão. Foi dito que é a espada do rei. E foi dito também que é a terceira etapa. E a espada é a palavra. Portanto, por meio da palavra, que é a espada que sai da sua boca, se realizará essa terceira etapa. Isso está na página 470 e na 471 diz. Isso foi quando a voz lhe disse numa ocasião, na visão em que ele estava e que estava numa dimensão mais alta e que estava numa dimensão mais baixa, ou seja, ele estava antes dele subir, pois estava numa dimensão mais baixa, diz. Isso era quando estava tentando colocar, como chamam, o cadarço, cordão de um sapatinho, estava tentando colocá-lo por um buraco pequenininho e a parte que tomou do cordão era maior do que o buraco, do que o ilhose, não podia entrar. E pela outra parte estava reduzido com uma peça de metal, como algumas vezes vocês veem alguns sapatos ou botas e por esse outro lado era fácil para colocá-lo. Mas estava tentando colocar o cadarço ou o cordão pelo lado equivocado. E o anjo disse, o que é que fazes? Estás tentando colocá-lo pelo lado equivocado. E vejam aqui, página 471, passamos a 471, podem ter aberto aí esse livro dos selos. E aqui temos os livros que ele tem, marcada essa página com alguns escritos, diz, na página onde diz, na página 471 onde diz, nisso a voz me disse, isso está na metade da página, desse parágrafo ali, onde começa. Então comecei a chorar, pois ele aqui está, um pouquinho mais abaixo, várias frases mais para baixo, aí por aí, onde ele começa a ler, nisso a voz me disse, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixe-os. Então me elevou e me colocou num lugar muito elevado, onde havia uma reunião. Vejam, havia uma atividade lá aí.
E diz o irmão William, agora, se diz, não pode ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixe-os. Já deixa a sétima era e então sobe a uma dimensão mais alta, porque aquela era pertence a uma etapa ou dimensão, mas uma dimensão mais alta. E aí depois é subido a uma dimensão mais alta, diz, deixe-os. Então me elevou e me colocou num lugar muito elevado, onde havia uma reunião. Ou seja, que não era uma reunião dele. Quando diz não era uma reunião dele, vejam as reuniões, as atividades e tudo isso são feitas por uma pessoa. Portanto, ele já vê aí que não era uma atividade dele, porque ele não estava aí. Mas o melhor estava vendo o que estava ocorrendo. E porquanto toda a obra e todo o trabalho Deus faz e cumpre por meio de seres humanos, que são os sócios ou embaixadores de Deus, ou seja, quando são enviados para reunir o seu povo de cada era e cada dispensação, pois são profetas de era ou de dispensação, pois ali tinha consequentemente que estar um instrumento no qual estava se realizando essa atividade, essa reunião. Porque ele diz que não era dele, portanto, tinha que ser de alguém. Diz, não era uma atividade dele. Vem? Ou seja, não era uma atividade dele, pois tinha que ser uma atividade de alguém. Mas que estava ali e realizando essa reunião, essa atividade. Não era uma atividade dele. E para chegar a uma reunião desse tipo, tinha que ter começado há algum tempo. Ou seja, tinha que ter começado progressivamente esse ministério a operar para chegar a essa parte culminante onde foi colocado o irmão Branham. Continua lendo o nosso irmão William. E parecia uma carpa ou uma espécie de catedral, tendo uma espécie de catedral. Eu olhei e para um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. Em outros lugares diz um lugar, um quartinho de madeira. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. E aqui, numa das mensagens dos livros, diz falando com alguém e escreve Quinta Elias, mais acima escreve Oitava Era. E escreve à esquerda, a carpa é igual à terceira etapa. E neste outro livro, alguém mais acima onde diz, alguém mais acima onde eu, aí, à direita desenha uma pedra angular, e as eras, e a sétima era, onde eu estava, pois aí a flecha onde eu, sétima era, e em cima desenha uma pedra angular, mais acima, pois na era da pedra angular. E do lado esquerdo nessa mensagem, escreve aí nessa partezinha onde diz onde eu estava, escreve outro mais acima. Desenha uma pedrinha angular. E nesse vejam também onde diz, e essa luz que vocês veem, essa luz escreve pilar de fogo. E ao lado esquerdo, vou ir um pouquinho mais devagar para que vão escrevendo, mas mesmo que isso já lemos, mas para que tenham talvez alguns escritos destes outros livros, porque aí também escreve, um pouquinho mais acima de onde diz, parecia uma carpa, uma espécie de catedral. Aí escreve a voz do trovão. E vamos passar este outro aqui. Neste outro livro.
Aí escreve uma espécie de catedral, escreve carpa catedral. E desenha também aqui à direita também uma pirâmide de Azeres, Eras e a flecha onde eu estava, pôs uma flecha embaixo e uma flecha para cima na pedra angular. E aqui neste outro também escreve parecia uma carpa, ou nessa parte direita escreve carpa catedral. E onde diz alguém mais acima de onde eu estava, aí do lado esquerdo escreve a terceira etapa. O irmão William aí continua. Não continua, mas vamos terminar aí. Onde eu estava foi onde ele parou. E ele diz, foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a carpa. E disse, te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não dirás a ninguém. E aí, neste livro, ele escreve era pedra angular, a pedrinha angular, ou seja, era uma pedra angular, povo, espada, carpa catedral. E continua dizendo aqui, vamos deter aqui da mensagem, vamos ao livro dos selos para ler essa última partezinha ali. E lá no Canyon Sabino me disse, essa é a terceira etapa. Há três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Três coisas muito grandes. E em cima de, lá no Canyon Sabino, neste livro do selo, escreve Elias, Moisés, Jesus. Porque o sétimo selo é em uma maneira tripla. Agora vejam que acompanha. Há três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Ou seja, esses três grandes ministérios. Uma delas se abriu ontem e escreve no sexto selo. Outra hoje e escreve no sétimo selo. E neste outro livro, no vermelho, ele escreve, onde se abriu ontem, ele escreve Moisés e Elias, e outra hoje ele escreve a vinda do Senhor. Em um, escreve o selo, e no outro escreve o que é o selo. Porque recordem que a sétima trombeta é para Israel, Moisés e Elias, o sexto selo, vejam, e para a igreja é o sétimo selo, que é a vinda do Senhor. E ele escreve ali, do lado também, a terceira etapa é igual, produziu silêncio. Vejam porque essa parte, a qual o anjo o tira dessa visão ali, do lago, e o coloca numa parte mais alta, passa por esse processo também, esse sapatinho depois o eleva mais alto, e já essa etapa é numa etapa onde entra meia hora de silêncio, porque já não se está numa era pertencente à era sétima e pertencente à dispensação da graça, mas que está em uma era celestial, uma era sob uma nova dispensação, a dispensação do reino. Agora, vejam vocês aqui o que continua dizendo aqui nosso irmão William.
Agora vamos terminar aqui este parágrafo do livro dos selos. Uma delas se abriu ontem, uma hoje, resta uma coisa que não posso interpretar porque está no idioma desconhecido. Mas estive ali parado, em pé, e olhei diretamente. Estive ali em pé e olhei diretamente. No relato, no livro de citações, no parágrafo 97 também, no 100, o 112, o 312, todas essas citações onde nos fala da visão da carpa. Vejam que chega um momento onde o anjo e o irmão Branham descem ali, e aqui no livro dos selos, já nessa partezinha onde ele já está aqui, terminando de relatar, porque o fez mais condensado, ele diz ali, mas estive ali em pé. Já está falando dessa parte quando ele esteve com o anjo ali dentro do quartinho, porque diz que o anjo e eu descemos, e diz o que me disse ali, terei que guardá-lo comigo. Agora vejam que aqui ele nos diz, mas estive ali em pé e o olhei diretamente. O que ele olhou ali diretamente? Esse instrumento no qual Deus estava cumprindo nesse momento tudo isso que ele esteve vendo dessa atividade, dessa reunião, e ali quando viu, em pé, ele diz, em pé ali esteve vendo esse, o qual estava realizando essas atividades. E ele olhou diretamente. Ou seja, que ali ele viu esse instrumento. E eu olhei diretamente, e essa é a terceira etapa. O que vem. E o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o que vem. E o Espírito Santo de Deus. Aqui neste outro. Tinha escrito ali porque está no idioma desconhecido. Ali escreve sobre os 7 trovões. Neste outro escreve outro idioma. Agora vejam que o que é que vem, diz ali o irmão Branham, o Espírito Santo, o qual ele tinha dito que o Espírito Santo que temos quando o Espírito Santo, ou seja, este Espírito Santo diz que temos, chega a se encarnar, ele diz que o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, diz quando ele chega a ser encarnado. Em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Diz, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Página 134 do livro dos selos. E o que é que está nos dizendo aí? Que essa terceira etapa, o que ia vir, disse ele que é o Espírito Santo de Deus. Ó irmão, por isso foi que todo o céu esteve em silêncio. E aí vejam uma frasezinha a mais dessa página 471 embaixo. Vale mais parar aqui porque me sinto dirigido a não dizer mais. E o irmão William aí escreve, o viu. Bem? Ele viu tudo isso e por isso não pôde dizer nada porque já havia uma advertência do anjo que não dissesse nada.
Recordem a razão por não ter se aberto o sétimo selo e que não nos foi dada a revelação é porque ninguém o deve conhecer. Agora vejam, por que ele não devia dizer abertamente a primeira e segunda etapa, porque iam sair personificadores, imitadores, e exatamente isso aconteceu. Portanto, o mistério dessa terceira etapa, aí sim que o anjo disse, isso não vai dizer nada a ninguém. Por quê? Porque já com a primeira e segunda, já foi mostrado como o inimigo de Deus ia ver como era que Deus estava realizando essa obra, que era o anjo levando esse trabalho através desse instrumento, e o diabo via e imitava, porque o diabo é um imitador, e todos aqueles que imitam e estão imitando essa terceira etapa, como Deus está cumprindo e realizando, são imitações humanas, portanto, imitações do diabo. E pessoas, ministros, que deixam ser usados como deixaram ser usados ministros lá na primeira e segunda etapa, os quais foram instrumentos do inimigo e imitaram o irmão Branham, e as pessoas, os irmãos, mudaram muito a vista para essas pessoas e não ficaram olhando o instrumento de Deus, o irmão Branham. E causou muitos problemas no meio do povo. Mas vejam que a terceira etapa, como não há no que se basear, diz, e não se fala a forma em que Deus está realizando e cumprindo o que vem, pois isso é o pouquinho que podem imitar. E quando imitam, pois já automaticamente ficam retratados como imitadores. E o melhor que podem fazer é estar conscientes que estão fazendo o mal e deixá-lo de fazer. São coisas que estiveram sendo advertidos para que depois não digam, a mim não me disseram nada. Agora veja o que continua dizendo o nosso irmão William. Assim que se moveu da sétima era e foi mais acima. E o irmão Branham passa mais acima, é levado mais acima para ver tudo o que está acontecendo ali e ver a coluna de fogo nessa carpa ou catedral. E está falando a alguém que está mais acima dele. Se está falando a alguém, a coluna de fogo, o pilar de fogo, como falou aos mensageiros em tempos passados, vejam, na terceira etapa, Deus continua operando da mesma maneira. Está falando a alguém a quem pôs a um instrumento que Deus teria no meio do povo quando se estivesse cumprindo a visão da carpa. E está falando a alguém que está mais acima do que ele, mais abaixo do que o reverendo William Branham estava Wesley, mais abaixo de Wesley estava Lutero. Bem, de era em era. Mas mais acima do que ele estará quem terá essa carpa catedral. E quem estará realizando essas atividades. Veja, volto a ler. Mas mais acima do que ele estará quem terá essa carpa catedral. E quem estará realizando essas atividades. E você pode dizer, mas e onde podemos deixar ou podemos colocar esse ministério poderoso do Dr. William Souto Santiago? Vejam, assim como aconteceu na primeira vinda do Senhor, que havia um precursor e depois do precursor vinha o precursado, mas aí no meio estava o Espírito Santo, o arcanjo Gabriel, falando a Maria. Vejam como é colocado cada peça do quebra-cabeça em seu lugar. Se coloca uma peça do quebra-cabeças
de Lutero e o tentam colocar na pedra angular, não encaixa. Se pegam a ficha, a peça de Wesley e colocam na pedra angular, também não encaixa. Se pegam a peça do irmão Branham e tentam colocar na pedra angular, não vai enquadrar. Se colocam a peça do arcanjo Gabriel na primeira vinda do Senhor aí e tentam colocá-la na era de pedra angular, onde corresponde ao ministério de Jesus, no cumprimento da primeira vinda do Messias, pois também não ia encaixar. A peça colocada bem para cada mensageiro é colocada no lugar onde Deus a colocou. E cada crente, cada escolhido de Deus com percepção profética, vai tomar essas peças e por revelação, Deus vai mostrar onde vai cada uma em cada lugar. E aí vai se montando esse quadro. Agora vejam que ele diz que dele, depois, o próximo mais acima, já o irmão Branham não conta essa parte aí, mas que está aí precursando e assinalando a esse, do qual ele disse que estava colocando um fundamento para que alguém mais suba nela, porque ele foi precursor da segunda vinda, desse que estaria ministrando nessa grande carpa catedral. Continua dizendo, ele tentou conquistar essa bênção, como os profetas que profetizaram antes da vinda do Messias. Esquadrinharam em que tempo e em que pessoa o Espírito Santo que estava neles estaria. Ou seja, os do Antigo Testamento também estavam esquadrinhando. Olha, em que tempo será? Em que tempo ocorrerá que o Espírito Santo estaria cumprindo o anjo do pacto, estaria cumprindo a vinda do Senhor. Ou seja, a vinda do Messias, a vinda do anjo do pacto encarnado. E eles, pois também estavam buscando essa bênção. E também o das eras, na dispensação da graça, cada um tratou de conquistar essa promessa. Vejam que também o irmão William tratou de conquistar essa promessa, mas vejam depois, ele foi falando tudo que Deus estaria fazendo, porque vejam vocês, tudo que ele falou em sua mensagem de boas novas, nessa mensagem, no conteúdo dessa mensagem, estaria tudo o que se realizaria para o cumprimento do que o reverendo William Branham precursou. Ele e sua mensagem foi a mensagem que trouxe para a preparação para a fé de rapto. Por que a preparação para a fé de rapto? Porque o conteúdo da sua mensagem tinha a revelação de como Deus estaria cumprindo sua vinda, como Deus estaria cumprindo no meio da sua igreja aquilo que a igreja estava esperando. E como foi precursado pelo reverendo William Branham e foi anunciado pelo Dr. William Souto Santiago, assim Deus tinha que cumpri-lo. E os escolhidos de Deus, quando vêm, o cumprimento disso que foi profetizado, precursado, anunciado por esse arcanjo, então diz, isto era o que eu estava esperando, isto é o cumprimento, essa é a realidade do que foi falado pelo precursor e do que foi falado pelo arcanjo Gabriel, as boas novas que nos trouxe.
Agora vejam, nessa outra mensagem que também nos toca um pouquinho dessa página 471, a mensagem que ele pregou em 2 de janeiro de 2004, em Cayey, Porto Rico, aqui em Cayey, Porto Rico, que intitulou Bendito aquele que vem no nome do Senhor. Ele diz, agora vamos continuar lendo aqui, diz, e está lendo da página 471. E estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a carpa e disse, te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não dirás a ninguém. E lá, no Canyon Sabino, ele me disse, essa é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje, e resta uma coisa que não pude, que não posso interpretar porque está no idioma desconhecido. Diz o irmão William, não era inglês. Se está num idioma desconhecido, está em outro idioma que não é o inglês. Em um dos livros aqui escreve idioma desconhecido. Porque se ele escutasse em inglês, entenderia. Mas ele escutou e não pôde entender. E sabemos que é o espanhol. Ou seja, é em espanhol. Que está Deus cumprindo essa terceira etapa. Pois se ele estava na visão da carpa, vendo tudo o que estava acontecendo, viu o chamamento ao altar, viu todas as coisas, viu também como se ministrava, que era uma forma nova ou diferente a que o reverendo William Branham ministrava. Porque ele ministrava para orar pelos enfermos, publicamente todo mundo via, e por isso surgiram os imitadores. Agora é uma forma diferente a que ele ministrava, em uma forma onde haverá privacidade, para que ninguém possa imitá-lo. Continua dizendo, mas estive ali em pé e olhei diretamente. Essa é a terceira etapa. O que vem e o Espírito Santo de Deus. Diz o irmão William, vem? É o Espírito Santo que estará operando nessa etapa. Portanto, o Espírito Santo tem que estar em alguém para operar. Tem que ter um instrumento, tem que ter um véu de carne para poder trabalhar, operar, atuar neste tempo final no meio da sua igreja, para dar a fé de rapto aos escolhidos. Tem que ter um véu de carne, como sempre o fez em todos os tempos. O Espírito Santo tem que estar em alguém para atuar. Será o Espírito Santo quem estará fazendo todas essas maravilhas e milagres, mas terá um véu de carne. Vejam simples que é tudo, e vejam como ele disse. E agora está repetindo novamente, para que, quando estiverem vendo esse ministério atuando, saibam que é o Espírito Santo. E desde que se esteve atuando no meio da sua igreja, unido com o anjo, trabalhando, atuando no cumprimento da visão da carpa, esteve sendo dito que tenham muito cuidado, porque é o Espírito Santo quem está atuando através desse instrumento no meio da igreja. Ou seja, que o que se está realizando no cumprimento da visão da grande carpa catedral neste tempo final é obra do Espírito Santo nesse instrumento. Por isso sempre foi dito, o Espírito Santo é quem está realizando esse trabalho. E para que o Espírito Santo esteja operando, pois tem que ter um véu de carne. E aí,
trabalhando unidos com esse véu de carne, estamos trabalhando unidos com o anjo, com o anjo do pacto, a coluna de fogo, o Espírito Santo, no meio da sua igreja, trabalhando nos projetos divinos, na obra que foi encomendado a esse instrumento realizar, no meio da sua igreja. E aí todos estamos trabalhando unidos com esse anjo. Vem o simples que é tudo. Por isso ele sempre dizia, tudo é simples. E dizia, vem o simples que é tudo. Agora, quando se está cumprindo, eu posso repetir essas palavras. Vem o simples que é tudo. Vem. Que ele, quando disse, se não vigiarmos, pode passar despercebido, porque tudo é em simplicidade. E estamos vivendo. E estamos experimentando a realidade. Já não é uma visão. O que lemos que vai ocorrer, mas que já estamos dentro dessa visão. Ou seja, estamos sendo a realidade dessa visão. Você é uma realidade dessa visão. Eu sou uma realidade dessa visão. Unidos com o anjo trabalhando nos projetos divinos. Nos colocamos em pé e deixamos assim, neste tema, unidos com o anjo trabalhando nos projetos divinos, o nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.